Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de cálculo numérico. Nesta aula nós veremos o método da abscissão. O que é o método da abscissão? O método da abscissão é um método numérico que é usado para determinar uma raiz aproximada da equação f de x igual a zero. A determinação dessa raiz é feita particionando um intervalo. Esse intervalo ele é dado inicialmente e ele deve conter a raiz. E vai particionar esse intervalo em subintervalos encaixados dentro de cada subintervalo anterior. Cada novo subintervalo contém a raiz e possui comprimento igual à metade do comprimento do subintervalo anterior. É um método simples de ser implementado, possui convergência lenta em relação a outros métodos que veremos ainda nessa disciplina, e também ele é chamado de método da pesquisa binária ou método da dicotomia. Para o método da abscissão, primeiro determina-se um intervalo AB, no qual f de A e f de B possuem sinais opostos. Depois é escolhida uma solução inicial x0, como sendo o ponto médio do intervalo AB, que é dado por x0 igual a mais b sobre 2. Calcula-se o valor de f desse x0 e analisa os sinais de f de A e f de x0. Se f de A e f de x0 tiverem sinais opostos, o novo intervalo que contém a raiz vai ser A e x0. Caso contrário, o novo intervalo será x0 e b. Esse processo é repetido várias vezes até obter uma sucessão de intervalos encaixados, cada vez mais curtos e que contém a raiz de f. O comprimento de cada intervalo ele sempre vai tendendo a zero à medida que o número de iterações vai aumentando. E a raiz aproximada é justamente o ponto médio do último intervalo que foi escolhido. Consideremos aqui essa situação gráfica que a função ela corta o eixo x em dois pontos. Nós estamos interessados em saber, por exemplo, a raiz alfa, a raiz aproximada aqui. Neste caso aqui, nós escolhemos o intervalo A e B. Observem que A possui imagem positiva, né? O f de A ele está acima do eixo x, e o B ele possui imagem negativa, o f de B está abaixo do eixo x. Portanto, existe uma solução aqui dentro, nesse intervalo AB. Eu coloquei aqui A, aqui com o sinal de mais representa a imagem de A positiva, e B aqui com o sinal de menos representa a imagem de B negativa. Então, nós temos aqui um x0, que é a primeira solução, a solução inicial, que é tomada no intervalo AB como sendo o ponto médio. Então, x0 está aqui. Observe que a imagem de x0 ela é positiva. Né? X0 aqui, ele toca a função aqui acima do eixo x, vai ter a imagem justamente positiva. Eu coloquei aqui o sinal de mais, que representa a imagem de x0 positiva. Observando aqui o sinal para A e para x0, sinais são iguais, a solução não vai estar nesse intervalo, ele vai estar justamente no intervalo entre x0 e b. Aqui vai ser a minha x1, vai ser do ponto médio entre x0 e b. Então aqui está o x0, o x1 aqui vai estar entre x0 e b, ponto médio. Olhando para a imagem de x1, observamos que a imagem é negativa. Né? Está aqui o f de x1 está abaixo do x, imagem negativa, sinal negativo aqui. Então, entre x0 e x1, os sinais aqui de suas imagens são opostos, portanto, x2 vai estar justamente entre x0 e x1. Se nós olharmos aqui para o gráfico, aqui está o x0, aqui está o x1, a raiz está justamente entre x0 e x1. Aqui está meu x2, observamos aqui que esse x2 aqui ele já confunde com a minha raiz alfa que eu estou procurando. Né? Então, o x2 aqui não dá nem para saber, aqui, olhando pelo gráfico, qual o sinal de x2, mas aí, fazendo os cálculos, deve-se saber o valor do sinal da imagem de x2 e aí verificar em que intervalo está a raiz. E assim esse processo é continuado até chegar num processo de parada que nós queremos. Né? Podemos usar aí a tolerância ou o número de iterações e chegar numa solução desejada. Para montar o algoritmo do método da abscissão, nós precisamos dos seguintes elementos. Primeiro, a função f deve ser uma função contínua no intervalo AB, a b pertence aos reais. Nós devemos ter f de A e f de B com sinais opostos, ou seja, o produto deve ser negativo. Devemos ter alfa pertencente a B como uma raiz que deve ser determinada. Né?
é a nossa raiz aproximada que nós queremos determinar. Epsilon maior que zero é a tolerância ou a precisão prefixada. E K, o número de iterações que nós devemos fazer para encontrar a raiz aproximada alfa. Os passos do algoritmo. No primeiro passo, nós devemos definir o intervalo AB como sendo o intervalo inicial, que contém a raiz. Ou seja, nesse caso aqui, nós devemos saber que existe uma raiz entre A e B, ou seja, que FA e FB têm sinais opostos. No passo 2, nós definimos a solução inicial, que é justamente o ponto médio do intervalo AB, x0 igual a mais b sobre 2. No passo 3, nós calculamos o f no x0 e verifica o sinal de f de A e f de x0, se é negativo ou positivo. Se f de A com f de x0 for negativo, o próximo intervalo vai ser justamente A e x0. Se f de A com f de x0 for positivo, o próximo intervalo vai ser x0 e b. Então, f de A, f de x0, se for negativo, como nós temos aqui, ó, que temos um A, um B, sinais opostos, A e B, x0 está no meio, o sinal de x0 é, se for negativo, então o f de A com f de x0 tem sinais opostos, a solução está dentro, entre A e x0. O A, ele continua sendo A, e o B, ele vai ser justamente o x0. No caso em que nós temos aqui A positivo, B negativo, e o x0 aqui, o positivo sinal das imagens, né? Então, positivo com positivo, o produto aqui vai ser positivo, que é esse caso aqui. Então, a solução ela vai estar entre x0 e b. Observe que o A ele passa a ser x0 e o B ele continua sendo b. O passo 5, determinar a nova raiz no intervalo encontrado no passo 4. Né? Então, vai ter a nova raiz que vai ser x1, que vai ser A mais x0 sobre 2, se o intervalo for A e x0. Ou vai ser x0 mais b sobre 2, se o novo intervalo for x0 e b. Calcula-se o erro relativo, né? Vamos usar aqui o erro relativo. E se o erro relativo for maior que a tolerância, o processo ele deve continuar. Então, repete-se os passos de 3 a 6. Caso contrário, se o erro for menor que a tolerância, então o processo deve parar. Aí o intervalo encontrado é justamente o que foi encontrado no passo anterior, no passo 4. E a raiz é justamente essa raiz aqui, a raiz encontrada no passo 5. Observações. Em geral, usamos a tolerância E igual a 10 a menos n, onde n é o número de casas decimais exatas que queremos para a raiz. O teste de parada é dado pelo erro relativo. Né? Nós usamos aqui o erro relativo, que seria o erro absoluto dividido pelo módulo de um dos extremos, né? Pode ser quaisquer um dos dois. Mas outro teste de parada também pode ser dado pelo erro absoluto. Né? Neste caso aqui, nós podemos não ter uma boa precisão para a raiz, se esses números forem muito grandes ou se epsilon for muito pequeno. Outro teste de parada também pode ser dado pela imagem da f, na aproximação xk mais 1. Né? Então é só calcular o módulo de f e ver que é menor que epsilon. Mas isso aqui nem sempre garante que xk mais 1 esteja próximo da raiz procurada. Isso aqui nem sempre é garantido. Né? Então, quando fazemos um programa computacional, devemos considerar o erro relativo escrito na seguinte forma. Então, nós escrevemos dessa forma aqui porque se esse xk mais 1 ele estiver próximo de zero, então o processo ele pode ter problema, pode estacionar. Então, considerando aqui o máximo como sendo 1 e o módulo de xk mais 1, então esse processo aqui garante que o processo não vai estacionar. Outro teste de parada é definir o número máximo de iterações. Então, podemos também definir o número máximo de iterações. Em geral, nós usamos essa regra aqui, ó, o n maior que o log de b menos a, menos o log de e, que é a tolerância, sobre o log de 2. E aqui para ter uma definição do número mínimo de iterações que podem ser usadas. Vamos ver aqui um exemplo onde se usa o método da absceção. Vamos ver aqui com a função f de x igual a x3 menos x menos 1. A tolerância vamos usar, que é 0,002. Nós queremos aqui com 3 casas decimais. Né? Então, se nós usarmos o GeoGebra para esboçar o gráfico dessa função,
Então nós vemos aqui, ó, que a função ela tem uma raiz no intervalo 1 e 2. Então, graficamente, nós podemos dizer que que existe uma raiz aqui no intervalo 1 e 2. Né? Podemos ver também analiticamente. Se nós fizermos f de menos 3, menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, nós podemos ver aqui, ó, aqui o sinal é negativo, 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 positivo, positivo. Nós podemos ver que o sinal ele muda de negativo para positivo justamente entre 1 e 2. Né? Isso quer dizer que o f de 1 vezes f de 2 é negativo, portanto existe, né, sinal negativo com positivo, o produto vai dar negativo, portanto existe uma raiz entre 1 e 2, vendo isso analiticamente. Número de iterações, nós podemos ter uma ideia aqui, né, de quantas iterações devem ser feitas, no mínimo, o n maior do que isso aqui, né, essa fórmula aqui, nós só obtemos aqui o n, isso aqui vai ser igual a 8,9, alguma coisa aqui, né? Então, nós podemos dizer que esse n deve ser maior ou igual que 9. Né? Então deve ter no mínimo 9 iterações, para que você tenha uma solução aí com a sua precisão prefixada. Vamos agora determinar a raiz desejada. O intervalo inicial nós já vimos que é 1, 2, a raiz está entre 1 e 2. O valor de f nos extremos, f1 igual a menos 1 e f2 igual a 5. Esse extremo aqui a gente não vai praticamente usá-lo. Né? Nós temos aqui, ó, que o sinal de f de 1 é negativo e o sinal de f de 2 é positivo. Existe uma raiz aqui dentro. Então vamos calcular a raiz, que é no caso a solução inicial, que é justamente o ponto médio, 1 mais 2 sobre 2. Nós temos aqui 1,5. Nós vamos calcular o f de x0, que é justamente o f de 1,5. Isso aqui é a primeira iteração, começa aqui. Então, nós tínhamos que a imagem de 1 é negativa e a imagem de 2 é positiva. E calculamos aqui a imagem do x0, que é o f de 1,5, nós encontramos positivo. Portanto, onde estará a raiz? A raiz vai estar entre 1 e 1,5 porque tem sinais opostos. Portanto, o novo intervalo vai ser 1 e 1,5. Está aqui no intervalo. A nova raiz é justamente o ponto médio, está aqui o x1, 1,25, que é o ponto médio desse intervalo aqui. E agora eu vou fazer o teste de parada para saber se essa raiz aqui é a minha raiz que eu quero já. Então, o teste de parada, vamos usar aqui o erro relativo, que é justamente esse menos esse dividido por 2. Né? Então, eu vou ter aqui o teste de parada que deu 0,33. Isso aqui é maior do que 0,002. Meu processo deve continuar, né? Porque o erro ele foi maior que a tolerância. Então, o processo continua. Eu tinha no último intervalo que era 1 e 1,5. Certo? Aqui a imagem negativa, aqui a imagem positiva. E eu tinha o x1 que era 1,25, está aqui. Calculei a imagem, né, do x1 aqui, deu negativo. Se deu negativo, então eu sei que a minha raiz não vai estar entre 1 e 1,5, porque esse produto aqui ele vai dar positivo. A minha raiz vai estar justamente entre 1,25 e 1,5. Meu novo intervalo vai ser esse aqui, 1,25 e 1,5. Calculo novamente a raiz aqui dentro, x2 deu 1,375. Faço o teste de parada, vejo que deu ainda maior que o erro, o processo continua. Observe que o meu novo intervalo vai ser 1,25, 1,5 e a raiz aqui no meio vai ser 1,375, que é justamente o que nós temos aqui. Ó. Eu tinha que isso aqui, a imagem era negativa, imagem positiva, calculo a imagem desse aqui, ó, está no meio, o f de 1,375, ele deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que a raiz vai estar aqui dentro. O meu novo intervalo vai ser 1,25 e 1,375. Aqui, calculo a nova raiz, 1,3125. Faço o teste de parada, o erro deu maior que a tolerância, o processo continua. Vou para a quarta iteração. Mesma forma. Nós temos aqui, calculei aqui o f no x3, deu negativo, portanto a raiz agora vai estar nesse intervalo. Está aqui o intervalo. Calcula-se o x4, né, que é justamente o ponto médio desse aqui, ó, vai dar 1,34375. Calcula-se o erro, né? Vê que o erro é maior que a tolerância, o processo continua. O novo intervalo é esse aqui. Aqui calcula-se a imagem do x4, né, que foi encontrado na iteração anterior,
deu positivo, aqui positiva, a solução vai estar agora nesse intervalo, vai estar menos e mais. Então, vai estar nesse intervalo. Calcula-se o ponto médio, vai me dar o x5, aqui, erro, maior que a tolerância, o processo continua. Novo intervalo, né? Calcula-se a imagem do x5, que foi a solução anterior, positivo, até aqui positivo, a solução vai estar nesse intervalo. Aqui 1.3125, 1.32, 8125. A solução está aqui dentro, calcula-se o ponto médio, vai ter o x6, que é esse aqui, erro maior que a tolerância, o processo continua. Da mesma forma com a sétima, a solução vai estar nesse intervalo agora, porque está negativo, positivo, calcula-se o ponto médio, calcula-se o erro maior que a tolerância, o processo continua. Oitava iteração, da mesma forma, temos aqui o novo intervalo, né? A imagem do ponto médio do x7, ele deu negativo, a solução agora vai estar aqui. Ó. Então, calcula-se o ponto médio, temos aqui o x8, calcula-se o erro. O erro, observe que aqui ainda é maior que a tolerância. Ó. Aqui aparece 00294, então maior que a tolerância, o processo continua. E vamos para, que deve ser a última iteração, né? Aqui nós temos aqui negativo, calculou o f de x8, o positivo, então a solução está aqui dentro, intervalo, e calcula-se o x9, vai ter esse valor aqui, calcula-se o erro é sempre do novo intervalo. Agora sim, agora é menor que a tolerância. Se calcular isso aqui é menor que a tolerância, o processo deve parar. O processo para, nós temos aqui o x9, que é justamente a solução procurada, e nós temos esse aqui, é o último intervalo. Isso quer dizer que a solução está dentro desse intervalo aqui. Ó. O novo intervalo, né, é esse aqui. A solução vai estar aqui dentro, e você tem que a solução é justamente essa aqui. Certo? O processo parou porque o erro, para esse intervalo aqui, ele foi menor que a tolerância. Então a conclusão, é o que eu já falei, né? A solução é aquela x9 que nós encontramos, certo? E como nós temos um erro aqui, 0.002, nós temos aqui 3 casas decimais, então basta escrever a solução com 3 casas decimais. Se eu arredondar aqui, ó, aqui, desse 9 aqui faz esse 1 ficar 2, esse 2 faz o 5 ficar 5 mesmo, né? Então ficou 1.325. Essa é a minha solução procurada. Observações. Notamos que f de alfa tende a zero. Se você calcular o f de alfa, ele vai dar aproximadamente zero. Se fizer no MATLAB, né, fizermos aqui no MATLAB, encontrar os zeros do polinômio, nós vamos encontrar essas 3 raízes. Duas aqui são complexas, né? E essa aqui é a solução real. Se você observar, essa solução aqui é bem parecida com a que a gente encontrou. 1.325, 1.3247. Se você arredondar aqui para 3 casas decimais, vai ter justamente a mesma solução. Então a diferença aqui, ó, se observarmos aqui, a diferença vai ser justamente aqui um número muito pequeno. Né? Muito pequeno mesmo. Uma coisa também, esses cálculos aqui foram feitos com várias casas decimais para depois, no final, arredondar. Então, não é bom que se faça os cálculos já com 3 casas decimais, porque isso pode influenciar no resultado final. Então, é bom que faça os cálculos com tanto de casas decimais que quiser. Né? Porque se eu quero com 3 casas decimais, tem que fazer aqui no mínimo com 4 casas decimais ou 5, para depois fazer o arredondamento. Aqui, feito no Excel, né, nós temos justamente essa tabela aqui. Ó. Aqui, a iteração inicial, nós temos intervalo 1 e 2. Aqui é a solução inicial, que é 1,5, que é o ponto médio entre os dois aqui. Esse erro aqui não precisa calcular. Temos aqui o f de A e o f de xi. Né? Então, o f de A e o f de xi. Observe que um é negativo e outro é positivo. Então, o produto aqui deu negativo. Se o produto é negativo, isso quer dizer que o próximo intervalo vai ser justamente o A e o x0. Né? Então, vai ser o A, repete. E o B aqui vai ser justamente esse que está aqui, o x0. Faz novamente aqui. Observe que agora o f de A vezes f de x0, né? f de xi aqui deu positivo. Então, agora o meu xi ele vai vir aqui para o lugar de A.
e o B, ele continua sendo B. Aqui eu fiz também através de outros erros. Aqui eu usei o erro absoluto, usei um erro aqui através da função f, né, o módulo de f de xi. Aqui o f de b, você nem precisa dele para os cálculos, né, só vai usar justamente no início, porque o f de a e o f de b devem ter sinais opostos. Né? Você pode observar que o f de a deu menos 1, f de b deu 5. Ele tem sinais opostos. Mas no decorrer das demais iterações, você não precisa desse f de b. Só precisa do f de a e o f de xi, né, de cada iteração. Observamos aqui, ó, que a solução, nós temos o erro relativo, fizemos pelo erro relativo. Esse erro aqui ele é menor que a tolerância, que é 0,002. Então aqui ele para o processo. A solução está nesse intervalo, entre esse e esse. E a solução é justamente essa aqui, que está em verde. Se nós usarmos o erro absoluto, então nós teríamos também, né, aqui, ó, aqui teria obtido a tolerância aqui já. Né? Então, teríamos a mesma resposta do erro relativo. Se nós tivéssemos usado o erro através da função f, aqui, ó, nesse ponto aqui, ainda não temos a tolerância. Né? Nós não temos ainda a parada, porque aqui ainda é maior do que a tolerância. Aqui não, aqui já é menor do que a tolerância. É 4,66 exponencial de menos 5, né? Então já é bem menor que a tolerância. Então o processo deveria parar aqui. Certo? Outro exemplo, use o método da abscissão para determinar uma raiz da equação raiz de x menos exponencial de menos x igual a zero. A tolerância aqui é de 0,001. Nós temos aqui, devemos definir a função, né, como sendo o termo que está à esquerda da equação. Então vamos definir a função f como sendo isso aqui. Se olharmos no GeoGebra o gráfico dessa função, nós temos este gráfico que aparece aqui, e nós podemos observar que a função ela corta o eixo x no intervalo 0,1. Então, aqui a raiz está no intervalo 0,1. Nós já temos o nosso intervalo inicial. Certo? Nós podemos fazer isso também analiticamente, fazendo f de 0 deu menos 1 é negativo, e f de 1 é 1 menos exponencial de menos 1. Isso aqui é positivo. Certo? Então, possui imagens com sinais opostos. Né? Número de iterações, n deve ser maior do que 9,96, 57, 84. Então, ou seja, deve ter no mínimo 10 iterações. Isso aqui aumentou porque o erro aqui ele diminuiu. Né? Na questão anterior era 002 e aqui agora é 001. Então o erro diminuiu, o número de iterações deve aumentar. Então deve ter no mínimo 10 iterações. Né? Pode ser até mais, mas no mínimo 10. Bom, o intervalo inicial é 0,1. Nós já vimos que é 0,1 e a aproximação inicial é justamente o ponto médio entre 0,1 que é 0,5. Nós temos aqui a tabela com todos os dados. Aqui, o intervalo inicial, para a iteração inicial, né? Eu tenho um A que é 0, B é 1 e a solução inicial que é 0,5. Eu parto daqui, vou encontrar o f de A e o f de xi. No caso aqui eu faço o f de A, o f de 0 que vai ser menos 1 e o f de 0,5 que é justamente esse valor aqui que é um sinal negativo e outro positivo. Isso quer dizer que o produto aqui vai dar negativo. Portanto, meu próximo intervalo vai ser o A e o xi, ou seja, vai ser 0 e o 0,5. Para aqui. Esse aqui é meu próximo intervalo. Certo? Faço a mesma coisa novamente. Calculo o ponto médio aqui, vai me dar 0,25. Faço também o sinal entre o 0 e o 0,5. Aliás, entre a imagem de 0 e a imagem de 0,5, vai me dar negativo, negativo, vai me dar aqui positivo. E esse processo vai continuar. Observe, aqui eu destaquei as cores. Né? Essa cor aqui vai me dar o produto negativo entre f de A e f de xi. Certo? Vai me dar negativo. E aqui vai me dar os valores positivos. Os valores do sinal positivo. Né? Então, observe, quando os valores são negativos, o A ele repete. Tipo aqui, ó, que é negativo, então o A ele repete. E o B ele passa a ser o xi. Certo? Quando é positivo, o A é que é o xi. Ó. Então aqui, o positivo A, ele vai ser justamente o xi. Ó. Ele vem para cá. E o B repete. Né? Então, sinal negativo, o A repete e o B vira xi. Sinal positivo, né? O A é o xi e o B repete. Certo?
Aqui, podemos ver aqui, através do erro relativo, ele obteve aqui o erro, né? Aqui. Então, aqui nós temos o intervalo que contém a raiz é esse aqui, entre 0,42627 e 0,4266514. E a solução vai ser justamente o ponto médio, que é esse aqui, que está em verde. Se nós usarmos aqui o erro absoluto, nós temos esta solução bem mais rápida, né? Ela vem para aqui. O intervalo seria esse e a solução inicial seria essa. Se o erro for aqui através da F, nós teríamos ainda mais rápido, porque o intervalo seria esse aqui e a solução seria essa. Bom, a solução aproximada, né? Nós temos aqui o intervalo, a solução aproximada é essa aqui. Nós podemos escrever justamente essa solução aqui, com 3 casas decimais, dessa forma aqui. Bom, vamos ver agora um exemplo em que nós queremos aplicar o método da abscissão para determinar um valor aproximado para a raiz de 5. Eu quero que a tolerância seja de 0,002. Para isso, nós vamos definir a função x² menos 5. Se nós olharmos analiticamente, x2 menos 5 igual a 0 vai nos dar x igual a mais ou menos a raiz de 5. O gráfico da função, né, é dado aqui, ó, se usarmos o GeoGebra, nós temos esse gráfico. Observamos que a função ela corta o eixo x no intervalo menos 3, menos 2 e no intervalo 2, 3. Esse intervalo menos 3, menos 2 é o que vai nos dar justamente a raiz menos raiz de 5. E o intervalo 2, 3 vai nos dar a raiz que é raiz de 5. Nós queremos esta raiz aqui. F2 vezes F3 vai dar negativo, portanto existe uma raiz entre 2 e 3, certo? O número de iterações aqui deve ser no mínimo 9 iterações. O intervalo inicial, no caso, é 2 e 3. A solução inicial é 2,5. E aqui nós temos uma tabela com os valores das iterações feitas, né? Então o intervalo inicial aqui é 2 e 3. A solução inicial é 2,5. A imagem de 2 vai dar menos 1, que é negativo. A imagem de 2,5, que é do x0, vai nos dar 1,25. Aqui observe que as imagens possuem sinais opostos, portanto, o produto aqui vai dar negativo. Se é negativo, o A ele continua sendo A e o B vai ser o xi. Ou seja, o A, que era 2, continua sendo 2 e o B, que era 3, vai ser agora o xi, no caso o x0, que é 2,5. O próximo intervalo é 2, 2,5, e calcula o ponto médio, enquanto 2,25. Isso vai verificando o erro aqui, né? Observamos aqui, ó, que neste caso aqui nós temos os sinais negativos. Sinais negativos, como já falei antes, repete, como aqui, ó, sinal negativo, o A ele repete, ele se torna A novamente, e o B vai ser justamente o xi. Sinal positivo, o A ele muda, ele vira xi, e o B ele se torna novamente B, ele repete-se o B. Aqui observamos que o erro relativo ele foi obtido aqui, ó, né? Então 0,001, o erro nós queremos menor que 0,002, então aqui já é menor do que a tolerância. Aqui é o intervalo que nós queremos, aqui é a solução, né, que nós queremos, isso para o erro relativo. Se nós quisermos considerar o erro absoluto, nós teríamos aqui a resposta na próxima iteração. Essa aqui seria o intervalo e aqui seria a solução. Se fosse através da função f, nós teríamos também a mesma solução do que foi encontrado no erro relativo. Aqui são as conclusões, né? Então isso quer dizer o seguinte, que nós podemos dizer que raiz de 5 está no intervalo, né? O intervalo que foi obtido, no caso, deste intervalo aqui. Ó, podemos dizer que a raiz de 5 está nesse intervalo. E que ela é aproximadamente esse valor aqui. Está no intervalo que raiz de 5 é justamente o valor que foi dado. E esse erro ele é de 0,00174520, que é justamente menor do que 0,002. Podemos escrever até dessa forma aqui. Ó. Se nós usarmos uma calculadora, nós vamos encontrar a raiz de 5 da forma 2,23, 60, 67, 97, 75. Se nós compararmos esse resultado aqui com o que foi determinado aqui, ó, pelo método da abscissão, nós vamos ter aqui, né, fazendo o erro absoluto aqui, nós teríamos um erro 0,0003, um erro muito pequeno. Então,
nós praticamente encontramos o mesmo valor de raiz de 5, o valor que é usado nas calculadoras, né? Bom, pessoal, então esse aí foi o método da abscissão que nós vimos. Na próxima aula, nós veremos o método da abscissão feito no Excel e no MATLAB. Até a próxima aula.